Professor Juan. Obrigado, gente. É até um crime eu falar depois de José Lucas e professor Rodrigo Rabelo, né? Uma desvantagem. Primeiramente, parabenizar, né, a brilhante explanação do professor Rodrigo, uma verdadeira aula de teoria da Constituição. Também sou aluno da UEPB, egresso, do CCJ, e me trouxe muitas memórias, inclusive, essa sua apresentação. Como eu não tinha falado ainda, eu fico muito feliz de ver esse auditório tão cheio de alunos, né, como os professores falaram. Isso aqui é feito para vocês, a gente está realmente tentando trazer esse conhecimento, esse enriquecimento para vocês. E eu fico muito feliz de ver, inclusive, os alunos de Direito Constitucional, em que a gente discutiu, inclusive, muitos dos temas que o professor Rodrigo falou aqui agora há pouco. Então, entrando mais acerca do debate mesmo, que já foi, inclusive, bem discutido por José Lucas também, é muito interessante a gente ver essa perspectiva do constitucionalismo, né? De como realmente o seu surgimento, a sua importância do surgimento justamente para limitar o poder do Estado. Como cada modelo desse constitucionalismo, ele trouxe uma perspectiva diferente, um modelo de Estado diferente. Trouxe também direitos diferentes que foram tratados em cada um desses modelos. Mas também o que eu achei bem interessante, além de toda a explanação, é justamente essa questão da limitação, né, de como uma superatuação de um poder pode trazer, inclusive, um autoritarismo, pode trazer questões realmente prejudiciais para a própria Constituição, né, para o próprio Estado de Direito. E aí, professor, durante a sua explanação, eu lembrei de uma aula que eu dei sobre controle de constitucionalidade, que é um tema aí amado e odiado, né, bem dividido. E nós discutimos sobre a atuação do STF, né? Como ele pode atuar, inclusive, com as ausências legislativas que a gente sabe que estão presentes. E como o STF ele vai atuar justamente para tentar trazer essa evolução da sociedade mesmo. E, mais uma vez, eu também, assim como o José Lucas, trago um tema do direito de família. Peço essa licença à Ana Marcela, que é a rainha do direito civil. Vou trabalhar para a reta. Perdemos juntos a campanha. E aí, que é justamente sobre a questão da atuação do STF nessa evolução da sociedade, né? Nós falamos sobre a ADO, na aula sobre controle concentrado. Discutimos como nem sempre vai haver uma alteração de fato no corpo da Constituição. Às vezes, uma mutação constitucional vai alterar o sentido, né? Então, reservo esse espaço para destacar mais especificamente essa questão que o senhor falou sobre a interpretação da Constituição, né? A interpretação das normas no todo, não só da Constituição. E eu também lembrei das aulas de professor Hugo César, acho que o senhor foi aluno dele também. Que ele falava muito sobre essa questão dessa relação entre direito público e privado, né? O que é público e o que é privado. E ontem eu estava lendo alguns textos, inclusive, para poder me inteirar mais sobre essa discussão que a gente ia ter hoje. E eu vi um trecho de um artigo que falava justamente sobre como o direito civil, para muitos civilistas mais tradicionais, ele é autorreferencial, né? Entendia-se que era autorreferencial. E até então, entendia-se que não podia haver essa interferência, digamos assim, do poder público, do direito público. E eu achei bem interessante essa discussão, porque no texto o autor ele falava que é como se houvesse uma quebra do direito público e do direito privado. E eu queria realmente trazer essa reflexão, né? Se há essa separação ou se há realmente uma inter-relação mesmo entre esses dois poderes. Então é isso, eu agradeço o espaço, foi uma honra poder participar aqui dessa mesa, ver tantos alunos aqui, agradeço demais e é um prazer imenso estar do lado de grandes, ilustres colegas, né? Obrigado. É uns textos. Não tem como anotar. Boa noite, pessoal. Professor Rabelo, queria agradecer aí a oportunidade ao coordenador do curso que me deu essa cadeira aqui para representar a minha turma. Aprendi muito com a sua palestra. Eu gostaria de tecer apenas algumas coisas que acho importante sobre esse tema, que não há no ordenamento, eu acho que no estudo do direito, um local onde se encontre tanta valoração da pessoa humana quanto a Constituição. Então, eu acho que a valoração, o valor
da pessoa humana, ele tem que ser o centro do ordenamento jurídico. Qualquer coisa que diferencie isso de uma lei, de uma norma, eu acho que não traz benefícios a ninguém. E o seguinte, o direito fundamental, né? Todos os direitos fundamentais estão ali, esculpidos na Constituição, e existe, em tese, a dicotomia entre o direito público e privado, porque o Código Civil, ele nos dá o regramento da nossa vida privada, mas que essa dicotomia, eu acho que há tempos, ela vem sendo rechaçada, retirada, exato, e se transformando apenas em uma didática. Eu queria pontuar o seguinte, que nos últimos anos, por exemplo, a gente vem vivendo uma onda de muito conservadorismo no nosso país, aonde se pautam, por exemplo, o armamento da população civil, de uma forma ali generalizada. Vemos ali propostas legislativas que definem ali como entidade familiar a união específica entre um homem e uma mulher. E é algo assim que vem sendo superada pelas decisões que eu sempre digo que, enquanto estudante de Direito, nós precisamos navegar profundamente ali no STF, acessar ali aquele banco de jurisprudências, tentar entender por que aqueles ministros decidem daquela maneira, e como bem dito pelo professor, a Constituição é um livro político, né? E muitas vezes, como o senhor brincou, a gente faz um discurso hoje de qualquer natureza de direito e se torna um discurso político, né? Vão dizer que você é do lado A ou do lado B. Mas, na verdade, a Constituição ela não tem lado, né? Uma Constituição é um livro neutro, onde a gente tem que buscar o entendimento para tudo, enquanto futuros operadores do direito, seja lá a carreira que escolhermos aí para seguir. Então, é isso que eu queria pontuar, agradecer aqui novamente a oportunidade, dizer que estou aprendendo muito a cada dia, e muito obrigado, pessoal. Além de fofoqueiro, eu falo demais, né? Caríssimos participantes, alunos, alguém quer participar, quer abrir a palavra para fazer algum tipo de questionamento? Alguém deseja fazer algum tipo de pergunta? Algum posicionamento que tenha, que concorde, que não concorde em relação ao que foi dito aqui? Não? Sim. Professor Harry, eu queria fazer um intercâmbio aqui na faculdade, porque eu queria aprender a ser fashion como Zé Lucas e Aldair. Ô, Rodrigo. Obrigado. Tem algum... passar a palavra para o Aldair. A bola é sua, Procópio. Muito obrigado, professor. Bom, gente, fim dados os questionamentos, né, e os debates, eu queria convidar a professora Ana Marcela, que ela trouxe umas lembrancinhas, viu, professor? Professores. Só para mimar mais, né, e abrilhantar o evento. Então, Marcela, chega a entregar aqui as lembrancinhas. Ela fez muito mistério, viu? O senhor quer falar? Pessoal, eu tinha falado ao longo da exposição que eu tinha deixado o material no Drive que estava naquele QR Code. Se tu puder botar de volta para quem não pegou, esse QR Code aí. Ele tem três materiais para quem quiser complementar a leitura, e num Drive à disposição de vocês para
aprofundar um pouco mais um tema que é tão profundo e que a gente tem tanta limitação de tempo de tratar. Era só para isso, querido. Então, Marcela. E alguém precisava dizer isso em público. Graças a Deus. Mas vamos reservar alguns minutos para elogiar o preto e Ana Marcela. Alguns minutos não, Zé, algumas horas. Professor, surgiu uma dúvida aqui de uma aluna, tá certo? Antes da gente desfazer a mesa, eu queria que o senhor respondesse, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar o momento. Eu sou inquieta, na realidade. Desde que comecei o curso, eu sempre disse que eu sou civilista nata. Embora Harry, né, eu fico ali na dúvida entre os dois, na realidade. Não. Mas minha questão, minha dúvida, na realidade, é esta. Nossa Constituição tem 30 e poucos anos, né? Ao longo desses 30 e poucos anos, as relações familiares se modificaram enormemente. São diversas formações familiares atualmente, como vimos, estudamos agora no início desse semestre com a professora Ana Marcela. E a minha dúvida é a seguinte: dentro da nossa Constituição, atual Constituição, essas relações familiares, dentro da Constituição, o que é que tem de direitos que já previram essas mudanças que foram surgindo e que elas se adequam a essas relações familiares atualmente? Onde é que elas estão, digamos, asseguradas, que não seja tão geral, mas que elas se enquadrem e tenham seus direitos assegurados dentro da Constituição? Obrigada. Sim, esqueci de falar, meu nome é Gloriete, sou aluna do P7, aqui da faculdade. Rapaz, Gloriete fecha, né? Gloriete do cartório, é? Ah, tá explicado! Não, gente, deixa eu, antes de responder, é porque eu tenho uma frustração na vida. Eu gosto muito de brincar, né? E professor de Direito Constitucional, na aula, não tem muita margem para fazer piada. Aí eu fico puto, despeito mesmo com os professores de Direito Penal, eu assumo, né? Porque o professor de Direito Penal chega com aqueles exemplos, um mais absurdo que o outro. Aí os alunos fazem, ele é fantástico. Aí na aula de Rodrigo Rabelo é o povo dormindo. Aí quando eu faço um exemplo, que eu uso toda a minha criatividade e uso um exemplo, o povo, professor, que exemplo fuleira. É para lascar, né? Vamos lá. Gloriete, então, o que é que acontece? Essa é uma das discussões que a gente tem mais forte nessa lógica da constitucionalização do direito. Inclusive, um dos materiais que eu deixei para vocês, que foi o artigo do professor Leonardo Martins, eu acho genial, porque ele vai fazer uma comparação dentro do direito de família entre o julgamento da questão da união afetiva no STF e no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O resultado foi o mesmo. Então, eu não estou entrando aqui numa análise de mérito, se era possível ou não. Eu estou entrando numa análise de método, que é o que ele faz.
Né? Só para você ter ideia, também não entrando num julgamento de qual crença é mais relevante ou menos, mas entendendo que STF não é espaço para crenças religiosas em razão da laicidade estatal, a nossa decisão do STF que autorizou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela cita Chico Xavier. Enquanto, do lado da Alemanha, tivemos o mesmo resultado que no Brasil, mas com decisão unicamente fundamentada no direito. O grande receio que a doutrina tem hoje, principalmente a doutrina civilista mais tradicional, que começou a se abrir para a constitucionalização do direito, é na ausência de metodologia específica em razão da generalidade das normas constitucionais. Porque, a rigor, por exemplo, nas relações familiares, a gente só vai ter o artigo 226 da Constituição. E toda a interpretação no que tange à constitucionalização do direito vai ser norteada por princípios mais amplos, como a isonomia. Né? O princípio da isonomia em sua aplicabilidade material, o que é justo, é necessário, mas ao mesmo tempo deixa ao intérprete, se despido de métodos definidos para a interpretação, muito mais um legado do querer do intérprete do que um legado de metodologia da decisão jurídica. Né? Então, eu gosto de afirmar muito isso, eu me lembro muito de uma disciplina que eu cursei no mestrado, que era hermenêutica constitucional. E era uma disciplina que nós tivemos, ao longo de toda a disciplina, 54 livros para ler, de hermenêutica constitucional. E depois de ler os 54 livros, a avaliação foi mais um livro que o professor deu para a gente fazer um resumo, que era um livro de Hannah Arendt, falando sobre o pensar, o julgar e o querer. Aí ele disse, olha, a tristeza do ordenamento jurídico brasileiro hoje é essa. Vocês leram 54 livros de hermenêutica constitucional, mas no final das contas, o que vale é o querer do juiz. Esse é o grande medo que nós temos enquanto teóricos, principalmente do direito constitucional, porque no final das contas, como Bessa bem colocou, nós nos apegamos à dignidade e à concretização da dignidade, mas a banalização da dignidade não é importante para o cenário constitucional, tampouco é importante o superempoderamento de um poder em detrimento dos outros, que é o que vem acontecendo com esse excesso de ativismo e de protagonismo judicial nos últimos anos. Eu não estou falando de STF, tá? Eu estou falando de atuação, inclusive, de juízo de primeiro grau, de juízo zonal, eleitoral. Né? Eu sempre respondo uma pergunta quando eu sou entrevistado em rádio e televisão sobre direito eleitoral. Sempre me perguntam, você acha que as eleições desse ano vão ter terceiro turno? Por quê? Porque já se tornou recorrente a judicialização das eleições. Então, esse protagonismo que o Poder Judiciário vem adotando, se escorando na supremacia da Constituição e na constitucionalização dos direitos, ele me parece, se exercido de maneira desenfreada, temerário. Né? Então, no que tange ao direito civil, que foi a pergunta específica, e no que tange ao direito de família, de fato, nós temos normas mais vagas do que específicas, porque a função da Constituição não é ser específica. Nem se tratando do que é matéria propriamente constitucional. Né? Mas amparados sempre pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais que nós vamos ter. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da propriedade, a gente tem que lembrar que a propriedade tem que atender à função social. Né? Quando a gente vai falar da propriedade, no tocante à relação entre proprietário e poder público, a gente tem que lembrar também que existem possibilidades de desapropriação, de requisição administrativa e tantas outras situações que vão relativizar as relações privadas em detrimento do público. E da mesma forma que vão endossar a dignidade em detrimento da outra parte. Mas isso daí vai ser uma análise muito mais casuística e amparada na amplitude da norma constitucional do que nas especificidades que não caracterizam o texto. Respondido? Ele, o segundo homem mais fashion da noite. Obrigado, professor. E, pessoal, antes da gente encerrar agora o evento, a gente vai falar para vocês a programação de amanhã, tá certo? Às 6h30, a gente tem a conferência com o tema Contratos Familiares, com os professores Dimitri Soares, advogado, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, a debatedora Ana Marcela Jordão, né? A advogada, professora universitária, pós-graduada em Direito Civil Processual e Direito Administrativo, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unici
e rainha do direito de família, viu? Com o debatedor Bruno Leonardo Lins, promotor de justiça do Estado da Paraíba, especialista em direito processual, e a discente Thaís Gomes Ferreira Nunes. Tá certo? Então, obrigado pela participação de todos e tenham uma boa noite, tá certo? Está dada por encerrado o nosso primeiro dia de evento.